pedofilia na Igreja Católica. Queridos amados irmãos e irmãs, eu quero gravar esse vídeo para vos informar que iniciou-se nesse dia 21 de fevereiro de 2019 e vai até o dia 24 de fevereiro um encontro no Vaticano que aborda o tema da pedofilia. Nós sabemos que é trágico escutarmos relatos de pessoas que foram vítimas de pedofilia dentro da igreja. E quando eu falo sobre pessoas serem vítimas, não apenas me refiro às crianças, mas também é uma vítima os pais, pois a pedofilia gera uma grande ferida no coração, tanto da criança que sofreu aquilo, como também da família inteira. Nós sabemos que é um tema muito importante e é por isso que lá no Vaticano esse tema está sendo abordado. Queridos amados irmãos e irmãs, existe todo um esforço do Papa Francisco para barrar toda esta situação caótica que durante muito tempo nós já ouvimos relatos de acontecimentos dessa magnitude. Nós sabemos que a nossa fé muitas vezes até mesmo é atacada por pessoas que dizem: mas na Igreja Católica os padres são pedófilos, na Igreja Católica a pedofilia é muito grande, e começam a atacar a Igreja Católica, para vocês verem como isso é um assunto muito sério. Antes da primeira sessão desse encontro foram ouvidas 5 testemunhas, 5 pessoas que foram vítimas dessas situações, e foi algo extremamente importante o Papa Francisco dar todo o apoio e todo o vigor nesse trabalho de combate à pedofilia. Tanto é que o Papa ele desenvolveu 21 pontos de reflexão para que se combata a pedofilia em nosso meio. Muitas pessoas ficam dizendo que a igreja não reage diante disso tudo, que a igreja não faz nada. Isso é mentira. A igreja ela está reagindo sim. Aconteceu já de lugares ter um certo tipo de omissão, um certo tipo de esconder, abafar o caso. Isso aí eu não descarto a possibilidade de ter acontecido e até acredito que aconteceu em muitos lugares. Mas nós não podemos culpar a igreja em si por causa dessas situações. A igreja está se posicionando, o Papa Francisco está trabalhando para barrar esse tipo de situação. E antes que você pense qualquer tipo de julgamento contra a Igreja Católica, você deve analisar de como a igreja procede quando descobre esse tipo de escândalo, quando descobre esse tipo de situação. A igreja, ela pune sim. Se algum bispo ou algum padre quis abafar o caso, quis colocar por debaixo dos panos, você não deve culpar a igreja por causa disso. E não são apenas padres que são envolvidos nesse tipo de situação, leigos também, religiosos também, ou seja, todos estão sujeitos a quedas, todos nós somos falhos, alguns têm essa fraqueza, outros já são outras fraquezas, não é? Mas teve muitos relatos dentro da igreja sobre a questão da pedofilia. E eu quero desde já deixar claro que esta situação da pedofilia não está presente apenas na Igreja Católica. No meio protestante também tem vários relatos de pastores que cometeram o crime da pedofilia. Então, queridos amados irmãos e irmãs, que nós possamos entender que esta situação é algo muito grave, não apenas na Igreja Católica, mas no mundo inteiro. Nesse encontro, as vítimas que foram entrevistadas recebiam 3 perguntas para potencializar suas argumentações, seus relatos. A primeira delas era: como você se sente? A igreja se preocupa claramente com o sentimento das pessoas que passaram por isso. E meus irmãos, tenham certeza que a igreja tenta fazer de tudo para transmitir para essas pessoas um remédio de cura interior e de cura exterior. O Papa Francisco está de parabéns a desenvolver esse trabalho de combater a pedofilia, e nós temos que louvar muito a Deus por isso, porque de fato a justiça tem que ser feita. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas por pessoas que têm um certo tipo de psicopatia, de utilizar o religioso para tentar fisgar alguém a um pecado tão grave. Estão querendo, muitos, se utilizar
de uma imagem de santo para poder se aproveitar da inocência das pessoas. A questão não é apenas também abordada referente a crianças. Também está sendo estudado lá no Vaticano as situações que pessoas que não têm muito bem o entendimento, o uso da razão, estão também sendo vítimas de muitas situações trágicas. Nós precisamos ser honestos e precisamos ter uma honesta posição, meus irmãos, de justiça. Devemos ser misericordiosos de rezar por essas pessoas que estão envolvidas em situações complicadas como essa. Por isso que é importante chamar para um diálogo, partindo do princípio de uma orientação, de exortação que o Evangelho nos dá, aquela de Mateus capítulo de número 18, do versículo 15 ao 18. Se nós vivermos aquilo, iremos com certeza barrar muitas atrocidades. Meus amados irmãos, peço perdão porque meu cachorro está latindo, vocês sabem que meus vídeos são caseiros. Então a igreja está se posicionando e eu peço suas orações. Esse encontro que começou nesse dia 21 de fevereiro, vai até o dia 24, está sendo um encontro muito detalhado referente a esse tema. E os testemunhos são fortes, realmente é muito intenso. A situação é muito intensa, muito complexa. Então foram 3 perguntas. A primeira foi como você se sente, né? Os bispos ali prestando atenção naquilo que as vítimas estavam relatando, e a igreja sofre com isso, o Papa sofre com isso, os bispos sérios da igreja sofrem com essa situação, porque nós não queremos que isso aconteça. Que isso fique bem claro. A igreja não quer que isso aconteça, os verdadeiros católicos não querem que isso aconteça. Então é de extrema desonestidade as pessoas que dizem que na igreja católica só tem padre pedófilo, ou seja, generalizando a situação, querendo condenar todos por causa do erro de alguns. Isso não pode existir. Então está aqui mais uma prova que a igreja católica se posiciona sim para barrar esse tipo de situação, e a igreja se posiciona de forma justa, utiliza-se de misericórdia e de justiça. Então aqui está mais uma prova que a igreja não passa a mão na cabeça desse tipo de atrocidade, desse tipo de monstruosidade, desse tipo de psicopatia. Meus amados irmãos, que nós possamos interceder para que o Papa Francisco, juntamente com todos os bispos da igreja e os padres e todos nós católicos, possamos nos posicionar diante de toda essa situação. E aqueles que pensam que a igreja aprova isso, estão enganados, e nós devemos esclarecer a eles referente a essa situação. E uma grande forma de esclarecer é você mostrando o que está acontecendo no Vaticano esses dias. E isso é uma grande prova que a igreja não aprova esse tipo de monstruosidade. A segunda pergunta é: o que mais te feriu? Aonde foi o maior ferimento? Veja, a primeira pergunta é: como você se sente? A segunda pergunta, o que mais te feriu? E a terceira pergunta é: o que deseja dizer aos bispos? Veja, primeiro a igreja vai se preocupar como é que está o sentimento daquela pessoa, o que foi que mais feriu ela diante de toda a situação que ela passou, e o que esta pessoa deseja dizer aos bispos, que são os responsáveis para tomar posição justa diante dessas atrocidades, dessas loucuras que acontecem, dessas monstruosidades. Então, as vítimas estão ali com uma oportunidade concedida pela igreja para se expressarem. E nós sabemos que a igreja deseja nos escutar. O Código de Direito Canônico diz no cânon 212 que nós temos que manifestar as nossas críticas aos nossos pastores, desde que essas críticas tenham por finalidade, por centralidade, o bem comum do povo de Deus. Então que nós possamos esclarecer para aqueles que são desentendidos e acham que a igreja passa a mão na cabeça desse povo, que possamos esclarecer. A situação da pedofilia de fato existiu muitas e muitas vezes, mas tenha certeza que a igreja não aprova isso, e nós católicos, nós queremos sim justiça. Nós precisamos ter este posicionamento diante daqueles que tentam denegrir a imagem da igreja por causa dessas monstruosidades que acontecem, não é? Assim como se um pastor começar a roubar, não é culpa da Bíblia.
Viu só? Você não pode colocar a culpa na Bíblia dos roubos que um pastor está fazendo, seja lá ele de qual for a denominação. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu estou aqui me informando, e se você quiser mais informações, você vai entrar aí no Google, coloca a Rádio Vaticano, e lá você vai ter muitas notícias boas. Se aprofunda neste assunto, porque quando você for questionado referente a isso, você vai saber o que responder e vai ter o que apresentar. Epa, peraí, a igreja já se posicionou contra isso e continua se posicionando de forma justa. Que Deus abençoe a sua vida, Nossa Senhora lhe guarde. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos deixar às claras que a Igreja Católica Apostólica Romana combate sim a pedofilia. Infelizmente tivemos muitas situações entre nós, entre nós católicos, situações referente à pedofilia, referente a tantas e tantos outros erros, porque existem pessoas que não entendem que a igreja é uma instituição e a igreja possui homens e mulheres e nós somos falhos. Tem momentos de falhas, de fragilidades, mas a igreja, ela condena o pecado e ela tenta mudar ao máximo a vida do pecador. Então a igreja, de forma justa, convida os que caíram nesse tipo de fragilidade e em qualquer outra fragilidade, a igreja convida a um arrependimento sincero para que não se cometa mais os mesmos erros. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Compartilhe esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, coloca aí Missionário Daniel Silveira, se inscreve, ativa um sininho e me ajuda nesta evangelização. No Instagram, @missionário Daniel Silveira. Que Deus abençoe sua vida. Salve Maria Santíssima. Amém.